Líderes europeus reafirmam o apoio a Zelensky depois de Donald Trump o ter apontado como ditador, reforçam que a Ucrânia tem de participar nas negociações de paz. 3 autocarros vazios explodiram em 2 subúrbios de Tel Aviv. Polícia israelita suspeita de atentado terrorista. Hamas entrega a Israel restos mortais de 4 reféns, incluindo os de uma mãe e dos 2 filhos. Nova atualização do Vaticano revela ligeira melhoria no estado de saúde do Papa Francisco. Depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter apelidado Volodymyr Zelensky de ditador, toda a Europa tem mostrado uma onda de apoio ao presidente ucraniano. Na quarta-feira, Trump questionou a posição de Zelensky como presidente, lembrando que o seu mandato expirou em maio do ano passado e que não foram convocadas novas eleições. A Comissão Europeia afirmou que a Ucrânia é uma democracia e que Zelensky foi eleito de forma justa. President Zelensky was legitimately elected in free, fair and democratic elections. Ukraine is a democracy. Putin's Russia is not. O chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer também apoiaram o presidente ucraniano. Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron irão reunir-se na Casa Branca, em Washington, na próxima semana para discutir o fim à guerra na Ucrânia. O presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, tal como os outros líderes europeus, também afirma que a Ucrânia deve ter um lugar na mesa das negociações. Samozrejme, že súčasťou týchto diskusí musí byť Ukrajina ako krajina, ktorej sa vojnový konflikt týka, ale som presvedčený, že sebavedomým správaním Európskej únie s vlastnými návrhmi, ako prispieť k udržateľnosti mieru a zabránenia ďalšieho vojnového konfliktu. Entretanto, uma conferência de imprensa com o enviado de Donald Trump, Keith Kellogg, e com Zelensky foi cancelada a pedido da delegação dos Estados Unidos, que até agora não fez qualquer comentário sobre o motivo do cancelamento. Três autocarros vazios explodiram em parques de estacionamento de Bat Yam e Holon, 2 subúrbios de Tel Aviv, em Israel. Não há registro de quaisquer vítimas. Dos 5 engenhos explosivos encontrados, todos com temporizadores, 3 foram detonados e 2 desativados. A polícia israelita fala em suspeitas de ataque terrorista que pode ter tido origem na Cisjordânia. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência para discutir o incidente. Entretanto, já deu instruções ao exército para que faça buscas no que disse serem centros terroristas na Cisjordânia. O Hamas entregou a Israel esta quinta-feira os corpos de 4 reféns, incluindo uma mãe e os seus 2 filhos, que há muito se temia estarem mortos. De acordo com o grupo militante, em causa estão cidadãos que terão perdido a vida na sequência de ataques aéreos israelitas no início da guerra. Centenas de pessoas, a grande maioria combatentes do Hamas, reuniram-se no local da entrega nos arredores da cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza. Nas últimas semanas, os israelitas celebraram o regresso de 24 reféns com vida no âmbito de um frágil cessar-fogo que interrompeu uma guerra que durava há mais de 15 meses. Apesar de ser uma recordação triste dos que morreram em cativeiro, a iniciativa desta quinta-feira poderá dar um impulso às negociações sobre a segunda fase do acordo, que ainda mal começaram. A primeira fase do cessar-fogo deverá terminar no início de março. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni visitou o Papa Francisco no hospital esta quarta-feira e disse que ele está alerta e reativo, apesar da batalha contínua contra a pneumonia dupla e uma grave infecção brônquica que o mantém hospitalizado há quase uma semana. Meloni, que descreveu o encontro como caloroso e descontraído, disse que lhe entregou votos de felicidades em nome do governo italiano e da nação. Esta visita foi o primeiro encontro confirmado com uma pessoa externa, desde que o pontífice de 88 anos foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira. O Vaticano diz que Francisco dormiu bem e tomou o pequeno almoço. Credo che tutti dovremmo sentirci rasserenati al fatto che Papa Francesco sta in buone mani. Il Policlinico Gemelli è una delle più importanti strutture ospedaliere
e quindi questo ci fa guardare con serenità questo momento particolare della Chiesa. Meanwhile, all public engagements on the Pope's agenda have been cancelled through Sunday. The Pope has thanked health workers at Rome's Gemelli Hospital. He also expressed gratitude to the public for their prayers and affections. In fact, many people have gathered here to show their support for the Pope, lighting candles, leaving flowers and cards at the statue of the late Pope John Paul II at the hospital's main entrance. Giorgia Orlandi for Euronews at Gemelli Hospital in Rome. Duas mulheres foram mortas num ataque com faca num centro comercial em Hradec Králové, no norte da Chequia. As vítimas eram funcionários da loja onde ocorreram os crimes. O suspeito é um adolescente checo de 16 anos que já foi detido pela polícia. Podezřelého muže jsme zastihli přibližně po 10 minutách necelý kilometr od místa činu. Zadržela ho na místě zásahová jednotka. Até ao momento, nenhuma das vítimas foi identificada. Está em curso uma investigação, mas segundo as autoridades não há por agora indícios que apontem para um ataque terrorista ou com motivações raciais. A polícia diz que a situação está sob controlo e que já não há perigo para a população. The office of President of the United States and will to the preserve, protect and defend the Constitution. Um mês depois da tomada de posse de Donald Trump nos Estados Unidos, as relações transatlânticas estão cada vez mais tensas. O comércio é o primeiro motivo de preocupação. O presidente norte-americano ordenou a aplicação de taxas sobre as importações. A partir de agora é olho por olho, dente por dente. On trade, I have decided, for purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them. Unjustified tariffs on the European Union will not go unanswered. And let me speak plainly. We are one of the world's largest markets. We will use our tools to safeguard our economic security and interests, and we will protect our workers, our businesses and consumers at every turn. Os representantes da diplomacia dos Estados Unidos e Rússia encontraram-se na Arábia Saudita para discutir a guerra na Ucrânia. Washington parece ter abertura para fazer concessões a Moscou. I don't see any way that a country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that I believe that's the reason the war started. We will continue to stand shoulder to shoulder with Ukraine in the negotiations, providing security guarantees, in reconstruction, and as a future member of the European Union. O vice-presidente dos Estados Unidos já tinha apontado a mira à Europa. Na Conferência de Segurança de Munique, J.D. Vance falou em restrições à liberdade de expressão. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Deshalb werden wir es nicht akzeptieren, wenn Außenstehende zugunsten dieser Partei in unsere Demokratie, in unsere Wahlen und in die demokratische Meinungsbildung eingreifen. De acordo com um estudo recente, os europeus consideram atualmente os Estados Unidos como um parceiro necessário e já não como um aliado. Para 3 partidos, as eleições de domingo na Alemanha são aguardadas com especial expectativa. Precisam de pelo menos 5% dos votos para chegarem ao Parlamento. A esquerda, que recuperou terreno na campanha eleitoral, recebeu um recorde de 91 mil candidaturas a novos membros. Wir werden erstmal das Ergebnis am Sonntag abwarten und freuen uns, wenn es reicht, um ins Parlament einzuziehen. Da sind wir jetzt aber sehr, sehr sicher. Und das Hauptanliegen ist wirklich die Forderung der Menschen
umzusetzen. Und das sind gedeckelte Mieten, das sind günstigere Preise im Alltag der Menschen. Wie gesagt, dafür werden wir uns einsetzen und über Koalitionen denken wir da noch nicht nach. Para o Partido Liberal Democrata, que estava na coligação de governo, a corrida para os 5% será apertada. Caso atinjam essa fasquia, podem fazer exigências. Isto apesar de irem ser sempre o parceiro mais pequeno de uma solução governamental. Also man kandidiert bei Wahlen, um gestalten zu können. Deswegen müssen wir in der Tat oder versuchen wir in eine Regierungsverantwortung zu kommen. Das geht nach unserer Meinung am besten, um unsere Ziele sowohl im Bereich Ordnungswirtschaftspolitik als auch im Bereich Migration umzusetzen mit der CDU zusammen. Wenn es für ein Zweierbündnis nicht reicht, dann wäre eine sogenannte Deutschlandkoalition mit der SPD als dritten Partner wünschenswert. Wir haben ausgeschlossen, mit den Grünen oder der AfD zu koalieren. O BSW, que se separou da esquerda no ano passado, teve resultado histórico de 6,2% nas europeias de 2024 e espera repetir o sucesso. Mas a existência do partido está dependente destas eleições. Das BSW ist eine sehr junge Partei. Es gibt die BSW gerade mal ein Jahr und wir waren bisher sehr erfolgreich. Und in Deutschland wäre es historisch, wenn man beim ersten Versuch tatsächlich in den Bundestag einzieht. Das hat es so noch nicht gegeben vorher. Und sollte es also jetzt nicht funktionieren, wäre das in der Tat sehr schade und natürlich auch etwas, was wir nicht unbedingt einfach verknapsen können.